O São Paulo venceu o Bahia na Fonte Nova, hein? E é impressionante a freguesia do Rogério Ceni com o Flamengo e com o São Paulo. O Rogério não consegue vencer Flamengo e São Paulo como treinador. É assim, é surreal. Foram 11 jogos do Rogério Ceni contra o São Paulo. Por Flamengo, Bahia, se eu não me engano, Cruzeiro. O Rogério tem 9 derrotas e 2 empates. Ontem, gente, era muito pouco provável alguém imaginar que o São Paulo fosse ganhar de 3-0 do Bahia na Fonte Nova, Bruno Prado. É uma senhora vitória do São Paulo, principalmente porque luta contra o Bahia ali na luta pela Libertadores. O São Paulo precisa classificar para a Libertadores pelo Brasileirão. E aí, Bruno, é um resultado sensacional para o São Paulo e que deixa o Rogério Ceni numa berlinda, porque já estavam lá protestando contra o Rogério, querendo a queda do Rogério, e agora perdendo de 3-0 em casa, a situação pode ficar insustentável para o Rogério no Bahia, hein, Bruno? O que é bom para o Bahia e para o Rogério é que o dono do clube mora em Abu Dhabi, né? Então isso é muito bom, né? Ele vai tomar decisão técnica, né? Não vai tomar decisão de pressão, né? O Sheik mora lá em Abu Dhabi e tem os representantes dele aqui. Ontem até o Ferran Soriano, espanhol, que comanda também o Manchester City, estava lá no estádio, né? Estava acompanhando o jogo Bahia e São Paulo. Ô Bruno, Oi. Mas você acha que a equipe daqui, ela não interfere? Ela fala, a gente está sofrendo uma pressão absurda aqui, gente. Não dá para manter esse cara, não. Ou você acha que não? O SAF é diferente. Vai bancar se quiser e que se dane. Acho que eles podem ter, eles têm a opinião deles, mas acho que vai passar, se não pelo Sheik, pelo controle do grupo, né? Pelos espanhóis que controlam o grupo. Ontem um deles, como eu falei, o Ferran Soriano estava aí. Então, eles não vão. Acho que o CEO aqui do clube não tem essa autonomia para tomar uma decisão assim, não. Acho que tem que passar também por quem comanda o grupo. Assim, o Bahia ele faz um bom campeonato. Ontem a torcida do Bahia atrapalhou bastante o time. Ontem não foi um jogo para 3-0, foi um jogo que estava equilibrado, o Bahia até pressionando o São Paulo. O goleiro do Bahia deu o primeiro gol para o São Paulo, o Marcos Felipe, foi repor, deu a bola no pé do Luiz Gustavo. E a partir do momento que o São Paulo ficou em vantagem, a torcida do Bahia começou a jogar contra o time, né? Contra o goleiro. A torcida do Bahia ontem atrapalhou muito o time, ajudou a desestabilizar o time do Bahia. O São Paulo foi aproveitando as oportunidades que teve. Então, 3-0, ao contrário do Botafogo e Vasco, o Botafogo e Vasco podia ter sido 6-0. O jogo não. Ontem, é claro que a vitória do São Paulo é justa, mas dá a impressão assim, de que foi um passeio do São Paulo. Não foi. O Bahia teve oportunidades quando estava 0-0 e quando estava até 1-0 para o São Paulo, o Bahia também teve oportunidades. Era um jogo, na maior parte do tempo, foi um jogo equilibrado. Mas a torcida ajudou a desestabilizar bastante o time do Bahia. O Bahia, ele está brigando por vaga na Libertadores, que eu acho uma boa campanha. Acho que é uma ilusão, assim, achar que o time, por ter sido comprado, vai virar um Manchester City. Muitas vezes as pessoas se iludem, assim, com coisas sem entender direito a realidade. O Bahia está em 7º lugar, é uma boa campanha, mas querem uma coisa muito fora da curva e acabam pressionando bastante. E no São Paulo, com essa vitória, ele praticamente se garante entre os 6 primeiros, que é um objetivo do clube. Aí, se esse 6º lugar, que é o que São Paulo ocupa hoje, vai dar uma vaga direta na fase de grupos ou não, depende do que vai acontecer na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas tem uma boa possibilidade de já esse 6º lugar dar uma vaga na fase de grupos. Mas entre os 6, pelo menos na pré-Libertadores, o São Paulo está muito perto de garantir. E também acho, falando o que eu falei do Bahia, que era o máximo que o São Paulo podia fazer no campeonato. Brigar por vaga na Libertadores. Se esperava em algum momento que lutaria pelo título, tem gente cornetando o Zubeldia aí, também era uma ilusão tirada do nada. A briga do São Paulo era por vaga na Libertadores e provavelmente vai entregar. É uma posição que o São Paulo agora fica bem confortável, né, o Flávio Prado? Porque o São Paulo está com 54 pontos. Ele está aí a 8 pontos do Bahia agora. Por isso que o Bahia a torcida do Bahia criticou tanto, né, essa derrota. Porque o Bahia, se ele vence, ele chegaria a 49 contra 51 do São Paulo. Agora são 8 pontos.
de diferença do Bahia para o São Paulo. E o Cruzeiro, se ganha hoje do Flamengo, passa o Bahia, hein? O Cruzeiro, se vence o Flamengo hoje lá no Mineirão, Flamengo com time misto, vale a pena deixar claro. Léo Ortiz nem viajou, Wesley nem viajou, Gerson nem viajou, ou seja, Gabigol nem viajou, provavelmente o Felipe Arrascaeta, o Felipe Luiz poupando aí seus principais jogadores para o segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Ou seja, o Cruzeiro hoje pode ser até favorito contra um Flamengo misto. E aí pode passar o Bahia. Agora, Flávio, no G6 o São Paulo vai para a Libertadores. E aí foi o que o Bruno falou. Está praticamente garantido, pelo menos na pré-Libertadores, o São Paulo do Zubeldia, né, Flávio Prado? É que era o que dava para o São Paulo fazer, né? O jogo ontem foi realmente muito curioso, dá a impressão que o São Paulo voou em cima do Bahia. E você olha, o começo do jogo, o Bahia estava muito bem, errando. A bola é assim, como é que eu analiso um técnico? Ele faz o time chegar até a área em condição de finalizar? Faz. Ele pode finalizar? Não, ele não pode finalizar. Então, ou algum jogador criou um lance muito especial e fez um golaço, aí ele ajuda o técnico, ou você perde gols de maneira absurda. Foi o que aconteceu com o Bahia ontem. O Bahia finalizou 24 vezes, o São Paulo 9. O Bahia chutou 6 vezes de maneira correta. O São Paulo chutou 4, das 4 fez 3, o Bahia não fez nenhum. Então não dá pra você... Ó, o Bahia 16 vezes ele finalizou dentro da área. 16 vezes. O time chegou. Agora, os jogadores, o time do Bahia é muito mal. O time do Bahia não conseguia acertar, um time que chegava, mas não tinha força para finalizar, as finalizações bizonhas. Uma falha terrível do goleiro do Bahia, que é tão bom goleiro, mas ele entregou demais e não teve a menor ajuda de torcida. Mais uma vez, aquela história que a gente fala, que o torcedor, muitas vezes, quando o time não está bem, que é a hora que ele precisa, o torcedor, em vez de ajudar, atrapalha. E o São Paulo foi bem pragmático, aproveitou bem as chances que teve, não tem como você negar a competência do time de São Paulo ontem. Ele fez o que dava para fazer e conseguiu fazer um resultado extraordinário, acima até do que provavelmente o São Paulo esperava. As chances que teve foram aproveitadas, isso sem dúvida é mérito do time, meter 3-0 no jogo, onde era improvável uma goleada e acabou acontecendo. Não, e a falha do goleiro do Bahia, eu não sei vocês, pra mim ela foi dupla. Pra mim ele errou ali na saída de bola e ele não pulou quando o Luiz Gustavo chutou a bola. Tipo, o Luiz Gustavo chutou a bola, não foi tão forte, não foi no canto, ele já tava voltando pro gol, ele nem pula. Eu não consegui entender a falta de reação do Marcos Felipe. Ele erra na saída de bola, mas quando o Luiz Gustavo chuta a bola pro gol, que já foi um erro ridículo, ele não pula na bola. Daria, era uma bola defensável. Se ele volta correndo e pula, salta para pular na bola. Eu achei ali um gol bizarro, um gol patético. Agora, Mauro, o Bruno diz o seguinte, né? Essa pressão numa SAF, ela não cola. Claro, depende das SAFs. No Botafogo, por exemplo, cola. Porque eu acho que o Textor tem muito contato, vem muito pro Brasil. Demitiram já alguns treinadores. Qual foi aquele que veio para o lugar do Luiz Castro? Foi ele e o Thiago Nunes. Bruno Lage. Isso, Bruno Lage. Tá no Benfica. O Bruno Lage e o Thiago Nunes foram demitidos. No Botafogo, muito por causa de pressão, por causa de declaração em coletiva, né? Que o Bruno Lage deu declarações ali super esquisitas. Agora, a situação do Rogério no Bahia, Mauro, você acha que cabe a crítica do torcedor e o protesto do torcedor para o Rogério Ceni? E outra, você concorda com o Bruno? Numa SAF como o Grupo City, isso não faz diferença nenhuma? Não vão nem ligar para o que o torcedor fala ou protesta? Eles vão muito como uma empresa? Eles não vão se abalar com isso, não. Aliás, eu até conversei com uma pessoa lá em Salvador hoje mais cedo e falou, olha, a pessoa me falou, eu acredito que não mude nada, não. Os caras vão manter aí o ritmo e o trabalho. A torcida pode protestar à vontade. Vou repetir o que eu falo sempre, até é chato repetir isso. Amigo torcedor do Bahia e de todos os clubes que são SAF, o clube não pertence mais a você, ao sócio, a mais ninguém. Ninguém vai tirar do poder quem está no poder, porque quem está no poder é o dono. Não tem mais eleição. No clube de futebol já é difícil tirar um cartola do poder. No São Paulo, então, é quase impossível, que, né, a democracia no São Paulo é restrita àquele colégio notáveis, os cardeais. Então é muito difícil. Mas sempre tem a chance de você ter um candidato mais progressista, com outras ideias, que queira mudar o panorama do clube e, de repente, dá certo.
Acontece, né? Isso pode ocorrer. Os clubes mais bem-sucedidos hoje no Brasil passaram por transformações. Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, por exemplo, né? Chegaram ao poder pessoas no plural capacitadas, cada um com o seu perfil e tal, com mecenato, sem mecenato, mas entrou gente lá que ajudou a mudar o panorama. Numa SAF, é o dono que manda, seja uma pessoa, seja um grupo de pessoas, seja um grupo internacional, multinacional, etc. Esses caras decidem. Você pode pernear, levar faixa. A gente sempre gosta de lembrar o caso do Cruzeiro, né? Reclamavam do mascote, reclamavam da venda do Fábio, da não continuidade do Fábio. E o Ronaldo, na época, falou, olha, não tenho condição de pagar o salário do cara, o clube está quebrado. Ele foi para o Fluminense, foi lá ser campeão no Fluminense e o Cruzeiro seguiu a vida dele, né? E é assim, hoje o Cruzeiro contrata porque é SAF com outro perfil, com investimentos. Mas se um dia o dono da SAF não quiser investir, ele não investe. Ele não tem que dar satisfação a sócio, a conselho deliberativo, não tem grupo de acionistas para você ter que dar explicação. Uma empresa que tem metas, você tem um CEO e tem os acionistas que cobram desse CEO. Se ele não atingir as metas, ele dança. Numa SAF, o dono decide. Se ele resolver assim, eu quero que esse meu clube agora, não vou investir mais não. Meu objetivo é só ficar na Série A. Não vale a pena, não está valendo a pena, vou manter aqui um time razoável para ficar ali, Sul-Americana, né, um 12º lugar. Chegar em 9º, eu vou considerar campeão. Excelente, tudo, não vou investir mais nisso aqui. Porque eu não quero, ou porque os meus negócios não estão permitindo que eu coloque tanto dinheiro no futebol, ou porque eu me decepcionei com alguma coisa, sei lá. Ele decide, gente. Então, se o Grupo City resolver que o Ceni vai ser o técnico, mesmo que o time amanhã seja rebaixado, que não vai acontecer, vai ser ele. Acabou. O dirigente tradicional, não que seja o modelo ideal, não. Também não é. Tem muito problema. Ele é mais suscetível, me parece, a isso. Ainda mais quando os donos estão lá em Abu Dhabi. Não sei nem se o grito da torcida chega lá. Essa é uma característica da SAF. Tem que saber enfrentar isso. A gente falou agora do John Textor, hoje está prometendo investir. Se ele não quiser investir, mas ele não investe. Quem vai obrigá-lo? Ninguém pode obrigá-lo. Ou se ele não tiver condições de investir por alguma razão, é a mesma coisa. Então, é diferente. Não estou aqui a defender o modelo tradicional, que tem muitos problemas, mas a SAF, ela coloca numa situação que você, tecnicamente, não tem como mudar nada, a não ser uma situação como a da 777, que faliu ali, né? Entrou em falência, então largou a SAF do Vasco, o Vasco está meio à deriva aí, até aparecer alguém que queira comprar o futebol vascaíno, o que também é uma história de fracasso recente, né? Muito rápido, né? Que também serve como lição. Eu até entendo que um modelo de SAF bem estruturado, rentável, autossustentável, que faça sentido, ele pode ser muito benéfico, tá? Como assim? O clube fatura, ele vende bem os jogadores, revela os jogadores, então ele consegue manter boas equipes e vai seguindo em frente. Agora, quando depende só de aportes financeiros poderosos, esperando o lucro na frente, que não se sabe se virá, há uma fragilidade no processo. E no caso do Grupo City, o Bruno sempre fala isso, é sempre bom lembrar, o único time do Grupo City que é hegemônico e que domina o futebol do seu país é o Manchester City. Até o nome do grupo é inspirado no Manchester City. Os outros todos são coadjuvantes nos campeonatos que disputam. Não tem nenhum que seja assim dominante, não tem. Então, pode ser que para o Bahia eles destinem amanhã esse mesmo objetivo e façam grandes investimentos. Hoje o Bahia tem investimentos porque tem uma boa equipe. Tem uma boa equipe que vai oscilar. Chegou a brigar pela liderança, caiu, poderia estar mais bem colocada, mas o Bahia não tem um time para ser campeão brasileiro, nadar de braçada, não tem investimento do Botafogo. Não tem investimento, é diferente. Tem que entender isso aí. Mas talvez o Bahia tenha até uma estrutura de SAF mais sólida para o médio e longo prazo, para continuar sempre na Série A, para ser competitivo. E o Bruno lembrou ontem aqui, né? Desde 89 que não joga Libertadores. Ainda está brigando para chegar nela. Se chegar na fase preliminar e for Libertadores, já será um feito. Ano passado não foi para nada, quase foi rebaixado. Ficou naquele limbo ali que não conseguiu classificação para a competição internacional e também não caiu. Por um milagre, até quase caiu. E o Ceni era o técnico, ele foi mantido. Então, sabe, isso é preciso o torcedor entender. A SAF, ela torna o seu protesto ainda menos eficaz. Então aquele Ronaldo, gordão, vem dar satisfação, lembra aquele grito da torcida? Devolve o raposão. Devolve o raposão. Não foi ninguém lá dar satisfação nenhuma, porque o Ronaldo não tinha que dar satisfação nenhuma. Porque tem que dar satisfação a quem junto com ele comprou um clube. Essa é a realidade, gente. É diferente a relação. É outra história. O torcedor pode protestar, pode falar, mas agora, quando é um dirigente eleito, você pode se associar ao clube, você pode votar no clube se for um clube minimamente democratizado, depois de um tempo você tem direito ao voto, você pode fazer campanha por um candidato. Você pode tirar o cara do poder.
cara que você não quer, né? A Gaviões da Fiel surgiu nos anos 60, o objetivo era o quê? Combater o Vadielu, que era o presidente do Corinthians, que não ganhava nada. Ficou 23 anos, só foi ganhar em 77. Surgiu assim, a torcida jovem do Flamengo surgiu também assim, questionando os dirigentes dos anos 60. Então o torcedor pode... Agora com a SAF, cara, eu vejo dessa maneira. A não ser que o cara da SAF queira ser popular entre os torcedores e faça a média com a torcida atendendo-a. Caso contrário, e no caso específico do Grupo City, eu não vejo muita perspectiva, não. Agora, se eles avaliarem que o Rogério Ceni não dá mais, que ele não vai fazer um bom trabalho, tudo, aí eles vão trocar. Como mandaram embora lá o Renato Paiva. Antes dele foi o português Renato Paiva, que fez um trabalho muito fraco e foi despachado no ano passado. O Ceni já está lá há mais de um ano, né? Sim. Mais de um ano. Com a vitória contra o Bahia, o Zubeldia chegou a 23 vitórias em 43 jogos, tá? Disputados. Aproveitamento de 62%. E que, segundo dados do SofaScore, é maior que todos os treinadores do São Paulo desde 2014, hein? O último que teve um aproveitamento maior foi o Muricy Ramalho. A gente vai falar um pouco desse aproveitamento do Zubeldia. Falando sobre essa situação do São Paulo ainda, tá? Zubeldia, 43 jogos, 23 vitórias, 11 empates e 9 derrotas, 62% de aproveitamento. Aí o Thiago Carpini teve 50% de aproveitamento, Dorival Júnior, 54,3% de aproveitamento, Rogério Ceni, 55% de aproveitamento, Crespo, 57,2% de aproveitamento, e o Fernando Diniz, 54,7% de aproveitamento, cara. Ele também foi superior ao Cuca, Mancini, Jardine. Realmente um ótimo número, né, Bruno? Pro Zubeldia. Eu sei que eu já exagerei muito por falar dele, gosto muito do trabalho do Zubeldia, mas o aproveitamento melhor do que o de todos esses treinadores é porque o do Dorival eu não considero aproveitamento melhor, porque aí eu não me baseio só em números. O Dorival foi campeão, ele não. O Dorival ganhou uma Copa do Brasil. Então só aí para mim já é um aproveitamento muito maior. Agora, o resto são belos números aí do Zubeldia, né, Bruno Prado? Os números dele são muito bons e nem tem o estadual aí para turbinar, né? Ele só no Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Os números são bons. O time há uma divisão assim entre torcedores do São Paulo que gostam e outros que não gostam. Acho que a maioria gosta, mas tem uma divisão, tem uma parte que não gosta. E até acho que no próprio clube existe essa divisão. Mas assim, eu não vejo motivo assim para trocar o treinador, para mudar o trabalho para o ano que vem. Ele tem contrato, ele entregou, acho que o que poderia entregar. O time poderia jogar melhor em alguns momentos, sim, isso poderia. Mas não acho que jogaria muito melhor do que está jogando. Perdeu jogadores importantes e conseguiu se virar. Perdeu os dois volantes, Pablo Maia e Alisson, que eram jogadores fundamentais no time do ano passado, inclusive, que foi campeão. O Alisson foi um mérito muito grande do Dorival Júnior, o Alisson como segundo volante, Pablo Maia, um ótimo jogador, inclusive, que poderia estar na seleção brasileira se não tivesse machucado. Depois, quando o time encaixou jogando com pontas mais rápidos, como o Ferreirinha machuca, ele tem que adaptar de novo. Então, você pode contestar algumas coisas, não é um trabalho perfeito, mas está mais ou menos dentro do que o São Paulo pode entregar. Então, acho que o trabalho dele é bom. Numa média, é um bom trabalho e deve seguir no clube. O São Paulo não terá grandes investimentos, ele já está lá, já conhece os jogadores, já conhece o clube. Então, acho que ele entrega, assim, um trabalho bom no São Paulo. Merece elogios, Flávio Prado, o Zubeldia, por esse trabalho no São Paulo, que foi o que o Bruno falou, né? Os números são muito bons, quer dizer, são bons e sem o Paulista, porque o Paulista, geralmente, você tem muito jogo fácil, aí você arranca, ele não teve, né? Eu acho que ele cumpriu, ele nem mais, nada de mais, nem nada de menos. Ele não teve nenhum momento que foi brilhante, extraordinário, e nenhum momento chegou a decepcionar. Aquilo que eu falei, ele é um técnico 5,5, 6, é isso. O São Paulo também não tem condição de oferecer a ele um material humano muito superior a essa média de 5,5, 6. Então, eu acho que ele merece continuar o trabalho, sim. Eu acho que ano que vem o São Paulo vai ter um desafio. Eu estou acreditando naquilo que o Júlio Casares falou, que vai diminuir custos, que vai fazer um time, uma administração
pensando no futuro do clube, estabilizando o clube, e aí ele é um cara que conhece o elenco hoje, então, portanto, seria uma pessoa boa para tentar participar desse projeto de dar uma equilibrada nas coisas do São Paulo.